A gente pensava que esse dia não ia chegar, mas infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, esse dia chegou. Vojvoda não é mais o técnico do Fortaleza Esporte Clube. Demitido Juan Pablo Vojvoda depois de muito tempo, né? Quase 5 anos à frente do comando do Leão do Pici, do Lion, né? E foram 5 anos espetaculares. Vamos falar um pouquinho sobre essa demissão. Será que foi justa? Deveria ter acontecido? E claro, dessa carreira brilhante que fez o Vojvoda à frente do Fortaleza. Antes disso, já me segue aí, deixa seu like, manda pra todo mundo, fala aí, espalha a palavra do Fala Conrado e, claro, se inscreva aí no canal, ative o sininho e tudo mais, beleza? Então é isso, já pra falar de cara aqui, eu acho sim que era hora, né, do Vojvoda sair do comando do Fortaleza, muito tempo já ali, e aí eu acho que ciclos se encerram, eu acho que foi assim que a diretoria do Fortaleza viu sobre o caso do Vojvoda na frente do Fortaleza. O que é importante dizer? Não dá para culpar o Vojvoda pelo desempenho ruim do Fortaleza. O time está no Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Tá brigando pelo rebaixamento. Perdeu para o Ceará mais uma vez na temporada, já não tinha sido campeão estadual, apesar de ter se classificado na Libertadores. Mas passa longe do Vojvoda ser o principal problema do Fortaleza para essa temporada. Acho sim que uma troca pode ser benéfica por esse momento, pelo que a gente já disse, né? Há muito tempo, de repente vai dar uma desgastada, não é um relaxamento, mas enfim, quando o cara está ali há muito tempo, de repente acha que não corre mais riscos, enfim, uma mudança pode ser benéfica para todo mundo, para os ares do clube, dos jogadores, e de repente o próprio Vojvoda não estava conseguindo entregar mais. Mas, para mim, o principal problema foram as contratações do Fortaleza. O Fortaleza foi mal no mercado. E eu estou falando isso desde o começo da temporada. Eu acho que a temporada passada, de 2024, claramente pedia um rejuvenescimento desse elenco. Precisava de mais energia, não só na idade, né, de característica física, precisava de mais energia nesse time para contribuir com o que já estava dando certo. Eram muitos jogadores ali acima dos 30, já na decadência na carreira, que a parte física já não estava aguentando tanto assim. Só que as contratações, muitas delas, foram por esse lado também, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o Paulo Fernandes, que chegou, já até saiu, jogador acima dos 30. Davi Luiz, falei na época, cara, um jogador muito mais pro fim da carreira, chegando nos 40, precisava rejuvenescer essa zaga. Enfim, foram outros contratados, o Davidson agora recentemente, enfim, foram alguns que foram um pouco nessa linha, e até outros quando tentaram, alguns mais jovens, também erraram feio, né? Caso do Dylan Borreiro, por exemplo, enfim, a gente pode citar aqui outros erros. Então, para mim, a montagem do elenco foi o principal erro do Fortaleza nessa temporada. E a gente pode até, inclusive, incluir o Vojvoda nisso, né? Na indicação de nomes. Por exemplo, o Paulo Fernandes, com certeza, teve um peso muito grande do Vojvoda nessa contratação. Então, eu acho que essa montagem de elenco não foi bem feita. O que o Fortaleza já acertou em outras temporadas, em usar bem o dinheiro, gastar bem, ser inteligente no mercado, nessa temporada acabou falhando. E é difícil, né? Futebol é difícil fazer, não é fácil, você não vai acertar sempre, você não vai acertar em toda a janela, enfim. Então, na minha opinião, esse foi o principal erro. E aí o Vojvoda não soube trabalhar com isso e, como eu disse, ele também participou da montagem desse elenco. Mas a gente não pode esquecer tudo que o cara fez, né? Como eu disse aqui, são mais de 300 jogos, 307 jogos oficiais. É o técnico que mais comandou o Leão do Pici na história do clube, né? Isso não é pouco. Um argentino que chega meio desacreditado, nem tanta gente conhecia ele aqui ainda no Brasil, e conquistar essa marca, né, do cara que mais treinou o time à beira do campo. E não foi só a longevidade, né? Com resultados impressionantes. Teve a final da Sul-Americana, que foi muito importante também, claro, bateu na trave ali, né? Na verdade, naquele pênalti ali do Pedro que não entrou, para o Fortaleza ser campeão continental naquela partida contra a LDU, né? Foi na decisão dos pênaltis, acabou perdendo, muito doloroso. Eu lembro de estar assistindo ali num churrasco com amigos, né? Eu moro no Rio de Janeiro, tava todo mundo aqui torcendo pro Fortaleza, incrível. Eu acho que teve muita gente no Brasil torcendo também, além de toda a gigante torcida do Fortaleza no Ceará e espalhada pelo resto do Brasil. Foi uma pena. Então aquele foi um dos grandes feitos. Mas, na minha opinião, os maiores feitos do Vojvoda e de enfim, o time do Fortaleza, o clube do Fortaleza nesses últimos anos, foram as 2 vezes que o time conseguiu ficar no G4 do Campeonato Brasileiro.
não é fácil. Campeonato de pontos corridos, com vários times grandes disputando, muita gente com dinheiro, e o Fortaleza em 2 oportunidades, 2021 e 2023, terminou entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Isso denota trabalho bem feito, isso demonstra um time coeso, enfim, a parte tática estava muito bem, e um líder, né? Um líder dentro de campo que o Fortaleza tinha no Juan Pablo Vojvoda. Eu acho que ele é o nome desses feitos, junto, claro, com toda a diretoria, Marcelo Paz, enfim, tudo que o Fortaleza vem construindo desde que veio da Série C, Série B, Série A. Tem muitos nomes por aí, claro, Rogério Ceni passou antes, mas eu acho que o Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza. Eu acho que isso é indiscutível. Não sei nem se a palavra é indiscutível, até retiro, vai. Você pode discutir se tiver uma palavra, se tiver um outro nome, mas ele está ali, entre os primeiros, na minha opinião. Ele é o maior técnico da história do Fortaleza, por tudo isso que eu falei aqui, né? Teve também o Penta estadual, né? Com ele tri, mas já vinha de 2 títulos, e aí ele conquista mais alguns quando chega, e aí consegue um Penta consecutivo inédito na história do Fortaleza, mas nas últimas 2 temporadas acabou perdendo o estadual. 2 títulos de Copa do Nordeste também, importantíssimos, mas realmente nessa temporada acabou ficando devendo um pouco. Nessa volta agora, pós-parada para a Copa do Mundo de Clubes, o time foi eliminado pelo Bahia, acabou ficando de fora, e aí depois veio uma derrota para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e o Vojvoda acabou sendo demitido. Mas eu acho que é mais o clima. Eu já vi aqui notícias que ele foi lá se despedir no CT, muitos torcedores foram lá dar tchau, gritaram, alguns até "fica Vojvoda". Eu acho que é mais um clima de fim de ciclo, de um lindo ciclo. Ele sai muito respeitado, como deve ser. Eu acho que nem ele deve estar chateado, às vezes até ele mesmo pode concordar que talvez seja o momento. E vamos ver como é que vai seguir agora a carreira. Não só o Vojvoda, né, que sempre foi assediado por vários clubes, isso é bom de lembrar. Vários gigantes do futebol brasileiro tentaram tirar o Vojvoda e ele optou por continuar no projeto do Fortaleza. Isso também diz muito e acrescenta muito para a idolatria, para a imagem do Vojvoda com a camisa do Fortaleza, no comando do Fortaleza, né? Porque não é fácil chegar um Corinthians e você dizer não. De repente, para ganhar bem mais, tá no principal centro do país, você fica mais em evidência, né? Até da mídia, enfim, no resto do planeta, e ele optou por ficar no Fortaleza algumas vezes, né? E isso também foi muito bonito. Eu tenho certeza que o torcedor do Fortaleza, do Leão do PC, jamais vai esquecer. Aí vamos ver como é que vai ser a sequência da carreira do Vojvoda, mas vamos ver também como vai ser a sequência do Fortaleza. O Campeonato Brasileiro é muito duro, né? Não basta fazer 1, 2, 3, 4 anos muito bem, não quer dizer que você já mudou e nunca mais vai brigar contra o rebaixamento. Pelo contrário, com o próprio Vojvoda chegou a brigar, né? Terminou um campeonato na lanterna, um turno na lanterna, e ele depois acabou se recuperando e terminou lá em cima mais uma vez. Mas parece ser, nesse ano, o destino do Fortaleza brigar, né, mais uma vez contra o rebaixamento. Claro que vai tentar se escapar antes e aí depois tentar algo mais à frente, algo melhor no campeonato, quem sabe uma classificação para a Sul-Americana. Escapou também ali do rebaixamento, né? Você já está quase na Sul-Americana. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser essa sequência. A escolha do técnico vai ser muito importante para dar, enfim, continuidade a esse trabalho que vem sendo tão bem feito. Mas é difícil no Brasil, né? Uma bobeada, um ano ruim, você pode voltar para uma Série B, e aí é menos dinheiro, principalmente clubes, né? Como o Fortaleza, clubes do Nordeste, clubes que são grandes no estado, mas nacionalmente tem menos torcida, então às vezes menos investimento, menos dinheiro. Financeiramente é difícil brigar contra essas potências que tem no Brasil. Então é por isso que é de se exaltar tudo que o Fortaleza fez, como eu disse, sob o comando do Juan Pablo Vojvoda. Muita sorte ao Vojvoda na sequência e também ao Fortaleza. Vamos ficar de olho, ver quem que o time vai contratar agora para comandar nessa sequência, nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Continue aqui acompanhando Fala Conrado. Manda para todo mundo. Deixa seu like aí no vídeo. Valeu.